No telhado do mundo, onde o ar é rarefeito e o frio corta como uma lâmina, existe um reino que testa os limites absolutos do que a vida pode suportar. Estas são as altas montanhas, onde os picos perfuram as nuvens e os ecossistemas se agarram a terrenos quase verticais. Este é o mundo vertical, e os caçadores que vivem aqui estão entre os predadores mais especializados da Terra. São alpinistas, saltadores e especialistas em emboscadas, adaptados para caçar onde um único passo em falso significa a morte. Bem-vindo ao limite da sobrevivência. Bem-vindo ao lugar onde as montanhas tocam o céu. O amanhecer do Leopardo das Neves. Himalaia, 4.500 metros acima do nível do mar. O amanhecer surge sobre picos que existem há 50 milhões de anos. A temperatura é de menos 20 graus Celsius. O vento traz cristais de gelo que brilham na luz pálida. Um leopardo das neves emerge da sua toca, esculpida numa face de penhasco que cai no vazio. Ela tem 3 anos, um predador perfeito, esculpido pela evolução para sobreviver num dos ambientes mais hostis da Terra. A sua pelagem é cinzenta pálida, marcada com rosetas escuras que se misturam perfeitamente com as rochas e as sombras. A sua cauda, quase tão longa quanto o seu corpo, serve como contrapeso em terrenos impossíveis e como um cachecol que ela enrola no rosto durante nevascas. As suas patas são enormes, raquetes de neve naturais que distribuem o seu peso por pedras soltas e neve profunda. Ela para na entrada da toca, examinando o vale abaixo. Os seus olhos são verdes claros, capazes de ver 6 vezes melhor em pouca luz do que os olhos humanos. O que nos parece como a escuridão cinzenta antes do amanhecer é para ela tão claro quanto o meio-dia. Movimento, 500 metros abaixo da encosta. Um rebanho de Baharal, carneiros azuis, atravessa uma encosta quase vertical, pastando na vegetação escassa que cresce nas fendas das rochas. Eles são a sua presa, a sua razão de estar aqui neste mundo gelado. Ela começa a sua descida, não pelo caminho óbvio, mas por uma rota que a levará acima dos carneiros, dando-lhe a única vantagem de que precisa neste terreno: a gravidade. Os caçadores dos Andes. Do outro lado do mundo, nas montanhas dos Andes, na América do Sul, outro predador de alta altitude começa a sua caçada. A puma, conhecida aqui como leão da montanha, move-se pela pradaria a 4.000 metros de altitude. Ao contrário do leopardo das neves, ela é castanha amarelada, combinando com as ervas douradas do altiplano andino. É maior do que o seu primo, o leopardo das neves, mais poderoso, mas igualmente adaptado a este mundo vertical. À sua frente, um rebanho de guanacos pasta pacificamente. Estes parentes selvagens das lamas e dos camelos vivem nos Andes há milhões de anos, com seus corpos perfeitamente adaptados ao ar rarefeito. O seu sangue transporta oxigênio de forma mais eficiente do que quase qualquer outro mamífero. Os seus corações são proporcionalmente maiores. Conseguem correr em alta altitude com a mesma facilidade com que um cavalo corre ao nível do mar. Isso torna-os quase impossíveis de apanhar. Quase. A puma deita-se de barriga para baixo, usando o terreno acidentado para esconder a sua aproximação. Ela é paciente. Ela caça nessas montanhas há 8 anos e sabe que o sucesso não vem apenas da velocidade, mas da leitura do terreno, da compreensão dos ângulos, de saber exatamente onde interceptar a presa, em um terreno onde não existem linhas retas. Um jovem guanaco afastou-se ligeiramente do rebanho, distraído por uma mancha de relva particularmente exuberante que crescia perto de um afloramento rochoso. A puma ajusta-o à sua posição, calculando ângulos com uma precisão que impressionaria um matemático. Ela espera. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Ela fica imóvel como uma pedra, mal respirando, deixando o guanaco esquecer que o perigo existe. Então, o vento muda, levando o seu cheiro para longe do rebanho. É o momento pelo qual ela esperava. Ela ataca. A caçada vertical. De volta ao Himalaia, a leoparda das neves posicionou-se perfeitamente. Ela está agora 200 metros acima do Baharal, escondida atrás de uma crista rochosa que se projeta da encosta da montanha como um dente partido. As ovelhas continuam a pastar, inconscientes.
Movem-se lentamente pela face do penhasco, as suas patas fendidas encontrando apoio em saliências mal largas o suficiente para um dedo humano. Elas nasceram neste terreno, criadas nestas encostas impossíveis, onde lobos e dolés não podem segui-las. Mas a leoparda das neves pode segui-las. Ela também nasceu aqui. Ela começa a sua aproximação final, movendo-se com uma lentidão que parece quase meditativa. Cada passo é preciso, calculado. Ela não faz nenhum som. Até as rochas soltas sob seus pés permanecem silenciosas, como se a própria montanha conspirasse com ela. 50 metros, 40 metros, 30 metros. Uma das ovelhas olha para cima. Alerta! Será que sentiu alguma coisa? A leoparda das neves congela no meio do passo, com uma pata suspensa no ar. Ela se torna pedra, se torna sombra, se torna invisível. A ovelha olha na sua direção por 10 longos segundos. Depois volta a pastar. A leoparda das neves dá mais 3 passos. Depois acelera. A perseguição acontece quase demasiado rápido para que os olhos consigam acompanhar. A leoparda das neves lança-se pela encosta abaixo numa queda controlada, usando a gravidade como sua aliada. Ela percorre 30 metros em menos de 3 segundos, com o corpo no ar metade do tempo, aterrando e saltando novamente num movimento fluido. Os biarals dispersam-se em pânico, mas estão a mover-se pela encosta enquanto ela desce. A matemática e a física conspiram a seu favor. Ela intercepta um carneiro jovem na borda do rebanho, atingindo-o com a força de uma avalanche. Eles caem juntos, deslizando pela encosta rochosa numa nuvem de poeira e pedras soltas. Por um momento, parece que ambos cairão no abismo. Mas as garras da leoparda das neves encontram apoio. As suas patas enormes se abrem. A cauda se agita para manter o equilíbrio. Eles param a poucos metros da borda. O carneiro se debate, mas as mandíbulas da leoparda das neves já estão presas na sua garganta. Em segundos, tudo acaba. O domínio da águia real, mais acima ainda, a 5.000 metros, as montanhas pertencem às criaturas do ar. Uma águia real voa em círculos nas correntes térmicas que sobem das rochas aquecidas pelo sol. A sua envergadura é superior a 2 metros e os seus olhos são 8 vezes mais poderosos do que os olhos humanos. A esta altura, ela consegue ver um coelho mexer a orelha a 3 quilômetros de distância. Mas hoje ela não está a caçar coelhos. Ela está a caçar algo muito mais impressionante. Abaixo, numa saliência estreita, um rebanho de ibex pasta. Estas cabras selvagens são as alpinistas do reino animal, capazes de ficar em pé em saliências tão estreitas que parecem desafiar a física. Os seus cascos têm centros macios e aderentes, rodeados por bordas duras, sapatos de escalada naturais que lhes dão apoio em rochas quase verticais. Entre o rebanho está uma cria, nascida há 3 semanas. Ela já consegue escalar tão bem quanto muitos animais adultos, mas é pequena, vulnerável, e a águia a observa há dias. A águia dobra as asas e desce. Ela não mergulha, ainda não. Ela simplesmente cai, usando a gravidade para ganhar velocidade enquanto conserva energia. O vento passa a rugir por ela, mas ela não emite nenhum som. Ela é o silêncio personificado, a morte descendo do céu. A 200 metros acima do seu alvo, ela abre ligeiramente as asas, ajustando a sua trajetória. Os ibex ainda não a viram. Estão concentrados na face do penhasco, nos seus passos precários, nos desafios imediatos da vida vertical. A 50 metros, a águia decide-se. As suas asas dobram-se completamente. As suas garras estendem-se para a frente e ela acelera numa verdadeira descida de caça. Atinge 150 km por hora em segundos. Os ibex adultos veem-na no último momento e gritam alarmados. Eles pressionam-se contra a face do penhasco, tornando-se o mais pequenos possível. Mas o cabrito entra em pânico. Ele se move em direção à mãe e, ao fazer isso, afasta-se da segurança da parede rochosa. A águia atinge-o como um raio. As suas garras, cada uma com o comprimento de um dedo humano, afundam profundamente nas costas do cabrito.
O impacto quase a derruba do ar, mas as suas asas poderosas batem uma, duas vezes e ela ganha altitude, levando a presa para longe do penhasco. A mãe Ibex observa o seu filhote desaparecer no céu, balindo impotente. No mundo vertical, a morte vem de todas as direções, até mesmo de cima. A paciência do puma. Nos Andes, a investida do puma falhou. O jovem guanaco que ela tinha como alvo ouviu-a no último segundo e fugiu. O rebanho se dispersou, desaparecendo por uma crista com notável velocidade. A puma para, respirando com dificuldade. A esta altitude, até mesmo os predadores de topo lutam contra o esforço. O ar contém 40% menos oxigênio do que ao nível do mar. Cada perseguição é um risco calculado, queimando em energia preciosa que é difícil de repor. Mas ela não desanima. Ela falhou mais caçadas do que conseguiu. Isso é normal. É esperado. A chave para a sobrevivência não é o sucesso em todas as caçadas, mas a persistência em muitas. Ela se move para um terreno mais alto, um afloramento rochoso que lhe dá uma vista dominante do vale. E então ela espera. As horas passam, o sol sobe mais alto, aquecendo as rochas. Uma viscacha, um roedor parecido com um coelho, emerge de sua toca nas proximidades. A puma a ignora. Ela está à espera de uma presa maior. No final da tarde, a sua paciência é recompensada. A manada de guanacos regressa, descendo o vale em direção ao seu bebedouro. Eles estão cautelosos, alertas, mas a sede acaba por superar a cautela. A puma observa-os a aproximarem-se. Desta vez, ela tem a vantagem da posição. Eles estão a mover-se em direção a ela, sem perceber a sua presença. Ela está a favor do vento, invisível contra as rochas cinzentas, elevada acima deles. Ela espera até que eles estejam diretamente abaixo da sua posição, a apenas 20 metros de distância. Então, ela se move. Desta vez, não há uma longa perseguição. Ela simplesmente salta do seu poleiro, aterrissando diretamente nas costas de uma fêmea adulta. O guanaco cai sob o peso da puma e antes que consiga se levantar, as mandíbulas da puma encontram sua garganta. O resto do rebanho foge, mas a puma não os observa e a partir. Ela já está a arrastar a sua presa para um abrigo, longe dos condores que já circulam acima, atraídos por algum sexto sentido que lhes diz que há carne disponível. No mundo vertical, cada refeição deve ser defendida. O lobo das terras altas da Etiópia. Nas terras altas da Etiópia, a 4.000 metros, um tipo diferente de predador de montanha patrulha o seu domínio. O lobo etíope é o canídeo mais raro da terra, com menos de 500 indivíduos restantes. É também um dos mais especializados. Ao contrário da maioria dos lobos que caçam em bandos presas de grande porte, o lobo etíope é um caçador solitário de roedores. Especificamente, ele caça as ratazanas gigantes que povoam os prados das terras altas com os seus sistemas de tocas. Um lobo macho, de pelagem vermelha e pernas longas, move-se pela pastagem com o nariz colado ao chão. Ele está a ouvir tanto quanto a cheirar, com as suas enormes orelhas a girar independentemente, tentando detectar os movimentos subterrâneos da sua presa. Ele para de repente. A sua cabeça inclina-se. Ele ouviu algo. O som fraco de garras a arranhar de terra, 20 centímetros abaixo da superfície. O lobo fica tenso, com todos os músculos contraídos. Então, ele salta, direto para o ar, e desce com as patas dianteiras juntas, cravando-as na terra como martelos pneumáticos. A técnica é chamada de caça ao rato e requer timing perfeito e audição extraordinária. As suas patas rompem um túnel de ratos toupeiras. As suas mandíbulas seguem, mergulhando na terra. Um momento depois, ele emerge com um rato toupeira gigante na boca, quase 1 quilo de proteína, o suficiente para sustentá-lo por um dia. Mas ele não está sozinho. Um abutre barbudo, um enorme abutre com envergadura de quase 3 metros, tem estado a observar de cima. Ele pousa nas proximidades, caminhando em direção ao lobo com uma ousadia surpreendente. O lobo rosna, avisando-o para se afastar, mas o abutre barbudo é persistente.
Ele sabe, por experiência própria, que os lobos muitas vezes deixam cair restos de comida e, nessas terras altas, cada refeição é importante. O lobo acaba afastando-se para se alimentar em paz e o abutre folveiro segue-o a uma distância respeitosa. Eles não são amigos, mas também não são inimigos. São simplesmente dois especialistas, adaptados para extrair todas as calorias possíveis de um dos ambientes mais hostis da Terra, o mundo do Guruma. Nas montanhas do Alasca, o inverno reina supremo durante 8 meses do ano. Aqui, no extremo norte do mundo vertical, outro predador dominou a arte da sobrevivência nas montanhas. O carcaju tem o tamanho de um urso pequeno, mas caça como um lobo. Ele pesa apenas 15 quilos, mas sua ferocidade e tenacidade são lendárias. É conhecido por afugentar ursos pardos de suas presas e matar cáribos 10 vezes maiores que ele, seu próprio peso, e percorrer 50 quilômetros no único dia através da neve profunda. Um carcaju macho move-se ao longo de uma crista a 2.000 metros, com as suas patas largas a mantê-lo em cima da neve que engoliria um predador maior. Ele segue um cheiro, algo morto ou moribundo, trazido até ele pelo vento gélido. Ele encontra o que procura a meio quilômetro de distância, uma cabra montesa, morta por uma avalanche e parcialmente enterrada na neve. A cabra está completamente congelada, mas isso não representa nenhum problema para o carcaju. As suas mandíbulas são poderosas o suficiente para triturar carne e ossos congelados. Ele começa a se alimentar, arrancando grandes pedaços e engolindo-os inteiros. O seu metabolismo é lendário, capaz de processar refeições enormes e armazenar gordura para os períodos de escassez que inevitavelmente chegam. Mas ele é interrompido. Uma matilha de 6 lobos emerge das árvores abaixo. Eles também sentiram o cheiro da carcaça e não têm intenção de compartilhá-la. O carcaju poderia fugir. Ele é rápido o suficiente e a neve profunda atrasaria os lobos. Mas ele não foge. Em vez disso, ele sobe na carcaça e enfrenta a matilha que se aproxima, com as costas arqueadas e o pelo eriçado, fazendo-se parecer 2 vezes maior do que realmente é. Os lobos o cercam, rosnando, latindo, tentando intimidá-lo para que abandone seu prêmio. O carcaju responde com um som único na natureza. Um rosnado estridente que ecoa nas paredes da montanha, expressando raiva e desafio em igual medida. Os lobos ficam indecisos. Eles poderiam matá-lo, certamente, mas não sem custo. As mandíbulas e garras do carcaju são armas formidáveis, e nas montanhas no inverno, mesmo um ferimento menor pode ser fatal. O impasse dura quase 10 minutos. Finalmente, a fêmea alfa da matilha de lobos toma uma decisão. Ela se vira e leva a matilha de volta para a floresta. Haverá outras oportunidades, outras refeições. A reputação do carcaju o salvou. Ele volta a se alimentar, sozinho na selva gelada, rei de um domínio hostil que poucos conseguem tolerar. O retorno. No Himalaia, a leoparda das neves terminou de se alimentar de sua presa, um baral. Ela não consegue comer tudo, e o que resta os alimentarão outros. Raposas, corvos e até mesmo os gigantescos abutres que patrulham essas alturas. Por enquanto, ela se alimentou bem e começa a longa subida de volta para sua toca. A jornada leva horas, cobrindo um terreno que aterrorizaria a maioria dos humanos, mas para ela é simplesmente o seu lar. Ela chega à sua toca ao anoitecer. E esperando por ela, escondidos nas sombras, estão 2 filhotes. Eles têm 3 meses de idade, ainda com manchas juvenis, ainda completamente dependentes da mãe. Eles saem a correr para a cumprimentar, miando e ronronando, esfregando-se nas suas pernas. Ela cuida deles metodicamente, limpando cada filhote com a sua língua áspera, verificando se tem ferimentos, reafirmando o vínculo que os mantém juntos. Esses filhotes representam tudo pelo que ela trabalhou, tudo o que ela arriscou. Em 2 anos, eles estarão independentes, capazes de sobreviver sozinhos neste mundo vertical. Mas por enquanto, eles precisam dela. Ela os leva de volta para a toca, onde se aconchegam juntos contra o frio. Lá fora, a temperatura cai abaixo de 30 graus negativos.
O vento uiva pelos picos, carregando neve que cairá durante a noite. Mas na toca, a família de leopardos das neves está quente, segura, junta. Amanhã ela caçará novamente. Amanhã o mundo vertical a testará novamente. Mas esta noite ela descansa, e no seu descanso há um tipo de paz que só vem de saber que fez o suficiente, que sobreviveu a mais um dia nas montanhas mais adversas do mundo. Os caçadores do ar. Raro. Acima dos 6.000 metros, onde a pressão atmosférica é apenas metade da pressão ao nível do mar, a vida assume as suas formas mais extremas. Aqui, até respirar é uma batalha. Mas alguns caçadores evoluíram para prosperar onde a maioria dos animais nem sequer consegue permanecer. Um abutre barbudo voa com os ventos da tarde, com as penas cobertas de gelo. Ela não está aqui para caçar presas frescas. Ela está aqui para os ossos. Abaixo dela, numa crista estreita como uma lâmina, um jovem Thar do Himalaia sobe desajeitadamente em direção a um pedaço de líquen. Ele é inexperiente, novo neste mundo impiedoso e inconsciente do perigo que paira acima dele. O abutre folveiro aperta as asas e deixa cair um fêmur polido da presa que abateu ontem. O osso explode contra o granito, estilhaçando-se em pedaços. Ela pousa, escolhe um fragmento ainda rico em medula e engole-o inteiro. Mas ela não está sozinha. Uma raposa vermelha, magra e marcada pela geada, emerge de trás de uma rocha. Ela é menor, mais fraca, mas ousada o suficiente para desafiar um gigante. A esta altitude, a ousadia é sobrevivência. O abutre fazendeiro abre as asas, a sombra engolindo a raposa. Ele hesita, calcula e então se lança sobre um fragmento de osso. Por um instante, os dois predadores se olham nos olhos. Um feito para o céu, outro feito para a terra gelada. A raposa ganha um pedaço de medula. O abutre fazendeiro fica com o resto. No mundo vertical, até mesmo as sobras têm um preço. Noite nascumbre. A escuridão cai mais rápido nas montanhas do que em qualquer outro lugar da terra. No momento, os picos brilham com a luz do sol moribunda. No outro, eles se dissolvem na escuridão. A noite pertence a um tipo diferente de caçador. Um lince euroasiático move-se por uma floresta subalpina logo abaixo da linha de neve. As suas patas pisam silenciosamente o musgo endurecido pela geada. As suas orelhas, com pontas pretas, giram ao menor som. Um tetraz se agita sob um pinheiro baixo. O lince congela. Estas florestas são faixas estreitas, finas fitas espremidas entre glaciares acima e vales áridos abaixo. Tudo o que vive aqui deve fazê-lo silenciosamente, eficientemente, perfeitamente. O lince salta. A caçada dura menos de 2 segundos. Ela alimenta-se em silêncio, enquanto a neve começa a cair, cobrindo a floresta de branco, mascarando os seus rastos, apagando as evidências da matança. Mais acima, os picos brilham sob a luz das estrelas, sem vida e inacessíveis. Mas aqui, na faixa estreita entre o gelo e a floresta, a noite está viva, pulsando com caçadores moldados pela escuridão. Os vigiantes dos Pico, muito acima das florestas. Nas fronteiras da Zona da Morte, outro caçador se agita, um que não persegue, não ataca, nem mergulha. Ele espera. O lobo do Himalaia, uma criatura envolta num pelo cinzento claro e adaptada a altitudes que nenhum outro lobo consegue suportar, observa as encostas abaixo. Os seus pulmões são enormes, o seu sangue rico em adaptações de ligação de oxigênio que não se encontram em nenhuma outra linhagem de lobos na Terra. Um rebanho de marmotas do Himalaia emerge cautelosamente das suas tocas, aventurando-se para uma última refeição antes que a noite congele o solo. O lobo não se apressa, não persegue. Ele prevê. Ele sabe que as marmotas escolherão o mesmo local de alimentação que usaram ontem e anteontem. A montanha impõe rotinas àqueles que sobrevivem aqui, e as rotinas tornam-se fraquezas. Quando as marmotas se afastam das suas tocas, o lobo entra em ação. Não rapidamente, não dramaticamente, apenas inevitavelmente. Uma corrida curta, um golpe certeiro. A caçada termina quase antes de começar. Nas montanhas, a velocidade importa muito menos do que compreender o ritmo da própria vida. O retorno do vento noturno.
O vento aumenta. A temperatura cai novamente. Os caçadores recuam para tocas, cavidades, cavernas e saliências esculpidas por séculos de tempestades. A leoparda das neves se enrosca em torno de seus filhotes. O puma descansa ao lado da sua presa conquistada com esforço. O lobo etíope instala-se numa toca coberta de gelo. O carcaju guarda o seu banquete sob a neve que cai. Através dos continentes e das altitudes, o mundo vertical se reinicia para mais um dia de provações. Para cada predador que dorme, outro acorda. Para cada vida tirada, outra começa. As montanhas são eternas, a luta é interminável. Dos Andes aos Himalaias, das terras altas da Etiópia aos picos do Alasca, o mundo vertical é o último campo de provas da Terra. Um reino onde o vento arranca a carne dos ossos, onde o frio fratura as pedras, onde a gravidade é o inimigo sempre presente. Aqui, a sobrevivência não é garantida, é conquistada através da precisão, paciência e domínio de um terreno que castiga até o menor erro. Os caçadores que conquistam essas alturas são especialistas incomparáveis. O leopardo das neves, cujo silêncio é mais afiado do que qualquer lâmina. O puma, cuja paciência transforma montanhas em armadilhas. A águia real, um míssil vivo forjado pelo céu e pela pedra. O carcaju, imparável mesmo no auge do inverno. O lobo etíope, sintonizado com a vida sob o solo congelado. E inúmeros outros que navegam por penhascos, tempestades, nevascas e níveis de oxigênio que ultrapassam os limites da biologia. Eles não governam apenas pela força, mas por compreenderem as montanhas melhor do que qualquer outra criatura viva. À medida que o amanhecer toca os picos mais altos, lançando ouro sobre as cristas e geleiras, estes caçadores levantam-se mais uma vez. Porque neste mundo, o descanso é temporário, o perigo é constante e a luta pela sobrevivência nunca termina verdadeiramente. Este é o mundo vertical, um reino de gelo, pedra, vento e os predadores que o desafiam, onde as montanhas tocam o céu e apenas os mais extraordinários resistem.